Prezados irmãos, irmãs, visitantes, internautas, meu querido amigo, minha querida amiga, meus colegas de ministério, os presentes, tanto os presentes como também os conectados nesse momento, nessa reunião. Nós temos alguns minutos para podermos meditar. Irmãos, é aproveitar esses minutos, aproveitar este momento, aproveitar esta oportunidade que Deus está nos proporcionando nesta hora. Um momento único, um momento em que nos dá o direito, o Pai, Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, esta tão gloriosa oportunidade de podermos meditar a doutrina, meditar a disciplina da nossa igreja. Antes, porém, eu quero agradecer a todos pela sua atenção, pelo seu respeito, pela sua reverência. Isso é muito importante, meu irmão e minha irmã. Isso é muito importante porque é através do silêncio, é através da reverência e do respeito, em que nós vamos ter a oportunidade de entender o conteúdo da mensagem. E até então, se nós estivermos passando por um momento de até mesmo, vamos dizer assim, despercebendo, irmãos, de algum ponto da doutrina da nossa igreja. Então esse momento é o momento então que foi reservado para nós nesta noite, para podermos reconciliar, até mesmo o ponto, se for preciso e se for necessário, se regenerar. Porque, como diz a mensagem, irmãos, que foi expressada através do canto, esperar por que mais? Irmãos, o que nós estamos esperando? Diante do que temos, diante de uma aula, de uma escola perfeita, uma escola que veio do alto céus. Ou seja, diante desta doutrina que temos, da palavra de Deus, para podermos, irmãos, sermos santos, igual a Deus. Sermos santos igual a Jesus. Sermos santos igual a Santa Vó Rosa, igual ao Santo Irmão Aldo. Irmãos, isto parece ser um absurdo? Não, irmãos, não. Jamais isto é um absurdo. Porque Deus é santo. E foi Ele mesmo, Deus, que falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso foi Deus que decretou, Ele junto com seu Filho, após ter criado a terra, os mares, Ele e o seu Espírito. Então, se Deus afirmou desta forma,
Deus estava criando o ser humano, a raça humana, para sermos igual a Ele, a sua imagem, a sua semelhança. Então, irmãos, é por isso que hoje, diante do pecado, diante de um mundo que, como disse Jesus, o mundo está posto no maligno. Não foi isso que disse Jesus? Então, irmãos, hoje nós temos uma doutrina perfeita e uma disciplina. Até então, para que as nossas orações possam chegar diante de Deus, diante do seu Espírito, diante de Jesus, da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria, e até mesmo do Santo Irmão Aldo. Porque o irmão Aldo, como auxiliadores de Deus, ele e a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, e até então os santos que já foram designados do alto céus, está aqui conosco, para ouvir as nossas orações, para ouvir e levar a Deus, levar ao trono de Deus, levar a Jesus. Eu convido a todos nesse momento. Eu convido você, meu amigo internauta, ou até que seja você, meu amigo, colega de ministério. Vamos meditar nesta mensagem. Mensagem muito profunda. Uma mensagem de um valor e um significado imensurável para as nossas vidas. Até então, se fazer necessário e precisar para cada um de nós, no momento em que nós estamos vivendo. Porque a santificação é necessária para a oração do Filho de Deus ser ouvida nos céus. Ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo sobre o valor da oração e da santificação. A Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz Irmão Aldo prepara santos para a glória de Deus. O que significa esta expressão, meu irmão, minha irmã? Santos resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade primordial para a criatura humana vencer os seus dias aqui na terra. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o Filho de Deus, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Irmão, sem santidade ninguém verá a Deus, porque Deus é santo. E Deus não aceita que sua criação chegue diante dele cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de incredulidade, porque no reino dos céus não existe esses preceitos. Porque até então não faz parte do seu reinado, porque até então não faz parte da sua santidade, da santidade do seu Espírito, do seu Filho e de tantos quantos desfruta das plenitudes de Deus, desfruta do paraíso de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi por esta razão que ao criar o homem, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Oh, meu irmão, minha irmã, diante deste silêncio, deste respeito e reverência, medita profundamente estas palavras de Deus. Façamos o homem, ou seja, filho, vamos fazer a raça humana, vamos fazer o ser humano filho, e vamos fazer a nossa imagem, a imagem de Deus, e a nossa semelhança. Ou seja, filho, vamos fazer o ser humano igual a nós, igual a eu, igual a você, meu filho.
Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu espírito, perfeito e isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição é a santidade, e assim deve ser o espírito da criatura humana, enquanto viver aqui na terra. Mas, com a queda moral e espiritual do homem, esta santidade deixou de existir na maioria do ser humano. A luz divina da verdade, do amor, da pureza e das virtudes existentes em Deus e nos seus santos se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Entretanto, os que desejam esta santidade, há uma esperança, é a santificação do seu espírito. Portanto, a santificação é o processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascido do Espírito Divino e do seu preparo moral e espiritual, até que se tornem inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme foram criados. Pois, o aperfeiçoamento do Espírito, que se dá desde o momento em que se converte a esta fé apostólica, a Jesus e ao Consolador, e passe a viver sob sua graça, em obediência à santa doutrina e disciplina, e a submissão à vontade do Senhor Deus. E, ao passo que vai sendo instruído, aprende, obedece e santifica-se ainda mais, vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo de Deus. Deus é santíssimo. E segundo a doutrina de Cristo, o progresso espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem e da verdade, sempre unido ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência que domina este mundo. Nesta formação, o homem, saído do erro e do caminho que lhe afastava de Deus e do seu Espírito, sendo agora perdoado e batizado com a virtude do Espírito Santo, que a Santa Vó Rosa lhe concede em nome de Deus e de Jesus, cuja virtude lhe deu a vida, deu vida à alma, vai recebendo luz, que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito de Deus. Daí, sendo perseverante, chegará à perfeição, desde que o seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Santíssima Maria e ao Santo Irmão Aldo, através da obediência aos mandamentos divinos e da oração. Na santificação se inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito toda a concupiscência e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura humana passe a viver em espírito, inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Irmãos, irmãs, quantas tem se perdido, tem se condenado por causa da ganância, algo que não edifica para o futuro da vida de um espírito. Sendo, pois, que Deus nunca foi, nunca será ganancioso. E a ganância é um perigo na vida de um filho de Deus. Porque através da ganância poderá então vir uma pessoa ao ponto de uma condenação. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus, o Criador,
Tanto é verdade que, após recomendar ao profeta Santo Moisés e ao seu povo que observassem todos os seus mandamentos, disse Deus: portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu, Senhor Deus, pois eu sou o Senhor Deus, eu sou santo. E outra vez ele falou: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos dos povos para serdes meus. Vou dar uma pausinha aqui, irmãos, neste tópico. Que palavra profunda de Deus. Vamos interpretar dessa forma? Porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para serdes meus. Deus estava falando através do profeta que, então, aqueles povos separasse dos povos que não aceitava ele, Deus. Não é isso? Desta maneira, da maneira como Deus expressou: separei-vos dos povos para serdes meus. Então Deus estava falando: separa-os, afasta-os. Afasta daqueles povos que não são meu, daqueles povos que não me aceitam, que não querem as minhas virtudes, que não querem eu como pai. Afastai-vos, sejam meus, então, para serdes meus. Irmãos, isto nesses dias, não o profeta Moisés, mas, porque foi do passado, mas hoje nós temos e estamos tendo a incumbência e o privilégio de, através, não do profeta Moisés, mas através do profeta Aldo, que então, em seu tempo, nos ensinou, e hoje até então, esta mensagem, esta profecia, este ensino de Deus, chegou até nós, até então, por quê? Por causa da missão deste profeta, o santo irmão Aldo. Eu vou ler mais uma vez: santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor Deus. E aí ele acrescentou ainda: meu servo profeta, ser-me santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Irmãos, o que nós podemos entender nos dias atuais? Vamos nos separar dos povos, daqueles que não querem Deus, não é isso? Vamos separar daqueles que não aceita, não quer, não entende, não entenderam, mesmo embora estando em nosso meio. Não quer, não entende. Então, o que nós vamos fazer? Ouvindo o profeta Aldo hoje em espírito, e como se estivesse ele presente, o santo profeta Moisés. Vamos ouvir esta mensagem dele, porque é Deus que falou com ele. Foi o próprio Deus que falou através do profeta. Ele falou para aqueles povos: afastai-vos, acautelai-vos, afastai desses povos. O que é que nós temos que fazer hoje, meu irmão? Minha irmã, você aí internauta na sua casa. Vamos afastar daqueles que não aceitam esta doutrina, não aceitam os seus princípios, não aceitam esta igreja, mesmo estando em nosso meio. Então, afastai, vamos separar. Vamos separar e viver o quê? Para que nós seremos de Deus. Para que nós possamos ter aquela convicção: eu chamo Deus de Pai e Ele me chama de Filho. Eu pertenço a uma igreja, a igreja da verdade, a igreja do Consolador, da promessa de Jesus. Eu pertenço à minha mãe, Santíssima Maria. E aquela certeza e aquela convicção: minha mãe, Maria Santíssima, você, o senhor, a senhora, você jovem, a igreja, você internauta, é meu filho. Então nós precisamos ter esta cautela, esta sabedoria. O Senhor é esperto, o Senhor é sábio, porque o irmão Aldo, em nome de Deus, te deu esta sabedoria para discernir o que é bom, o que é ruim, o que presta e o que não presta, o que gosta de Deus e o que não gosta, o que aceita a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo e não aceita. Acautelai-vos, afastai,
portanto, destes povos que não condiz com os preceitos de Deus. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Cristo e lavado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso do seu sangue, começa a sua carreira de santidade, mediante o arrependimento na hora do perdão e da aceitação de Jesus, seu Salvador, e da Santa Vó Rosa como Consolador. Daí em diante, é preciso crer com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa igreja, porque ela veio dos céus, ela não veio da terra. Trazida por Jesus, ele desceu dos céus para trazer essa doutrina. Por isso está escrito no Evangelho do Reino dos Céus: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, Deus e os seus santos. E também disse Jesus ainda: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, é impossível, jamais nós vamos ser maior que Jesus, maior que a Santa Vó Rosa, maior que o Santo Irmão Aldo, porque dignidade que teve ele e honra não é para qualquer um, isso é escolha de Deus. Mas nós possamos ser igual ao Santo Irmão Aldo. Ele foi o nosso mestre, Jesus é o nosso mestre. Nós possamos, como Jesus mesmo disse, o discípulo não é superior a ele. O discípulo, nós apostólicos, não somos superior a Jesus, não somos superior ao Santo Irmão Aldo, mas nós possamos ser igual a Jesus. Nós possamos ser igual a Santa Vó Rosa, igual ao Santo Irmão Aldo e os demais, e eles que estão aqui conosco nesta noite, igual a eles. Ok? Para se santificar, é preciso ter fé, esperança e confiança, e também estar ligado a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, através da oração e súplica, para que eles, com o amparo de Jesus, da Santíssima Maria e dos santos e anjos do poder celestial, ajudem o convertido a vencer as tentações, os maus sentimentos, a cobiça, a inveja, o orgulho e toda a soberba. Ter esperança é ter fé. Irmãos, ter esperança é ter fé. Como está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A perfeição, que é a santificação, é obtida pela fiel e constante prática desta doutrina, porque é de inteira justiça e caridade. Portanto, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no trato com seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus, sua igreja estão se santificando, a fim de serem perfeitos em todo o seu viver. Mas sem a graça de Jesus e do Consolador, não será vitorioso. O Filho de Deus, para vencer e alcançar a santidade do seu Espírito, depende nesses dias da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que foi o primaz da Igreja Apostólica durante 44 anos, com seus dons, suas virtudes, seus ensinos e conselhos, e hoje é o santo pastor de nossas almas. Entretanto, sem a moralização dos costumes e sem disciplina, não pode haver a santificação do Espírito. Disciplina são regras, ordens e leis que regem a vida de uma nação, de um povo ou de qualquer organização, seja religiosa ou não. Sem ordem e disciplina, não pode haver progresso em nenhum setor da vida humana. Ela é a base fundamental do lar e da igreja. Portanto, a nossa disciplina são ordens e costumes dados à igreja por Jesus, através da Santa Vó Rosa. E então, a perfeita observância dos preceitos e normas
que foram impostas à igreja, para que ela possa sempre contar com toda a proteção e virtude de nosso Deus, do seu divino Espírito e dos seus santos. Esta disciplina deve fazer parte da vida de cada apostólico e de cada família apostólica que queira gozar dos benefícios que a nossa igreja oferece e de toda a bem-aventurança do testamento de Jesus, o nosso Senhor, das bênçãos do Consolador. As ordens e normas de nossa igreja são salutares, fazem bem, edificam uma vida, tornando-a de uma moral digna e elevada, que leva esta pessoa a ser considerada e respeitada na sociedade, no lar, no trabalho, na escola e na igreja. Todo o bom costume, a boa educação, o respeito ao próximo, o trajar-se com modéstia, sem exageros, com respeito às ordens de Jesus e da Santa Vó Rosa, só traz honra para qualquer pessoa. Portanto, a santidade é a perfeição do Espírito ou da alma do Filho de Deus. Toda pessoa que alcança este grau de perfeição tem gozo e paz em sua alma. Esta perfeição faz a pessoa possuir uma felicidade íntima, superior a tudo neste mundo, e leva a vencer as lutas e enfrentar os problemas da vida com calma, paciência, coragem, humildade, fé e confiança e esperança no poder de Deus e dos seus santos. Escrevendo sobre a santificação, disse o apóstolo São Paulo, venerável apóstolo: reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós, e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade, meus irmãos. Caridade, o que significa caridade? Caridade é a boa disposição do Espírito para com todas as criaturas, é a bondade característica do Espírito santificado. Portanto, a perfeita manifestação do amor, que por palavras, quer por obras. Entranhas tem o sentido de íntimo, de caráter e sentimento. Misericórdia. A misericórdia é a qualidade do Espírito que sempre tem compaixão do outro e, tendo caridade, tem o desejo de ajudar, de servir, de cooperar para o bem do próximo, para salvá-lo. Benignidade diz respeito ao que é benigno, afável, suave e bom. É uma das qualidades características do Espírito santificado, isto é, de quem tem santidade na alma. Humildade é o sentimento proveniente do conhecimento da própria fraqueza. É a qualidade natural do Espírito de sujeitar-se à vontade do outro e de receber com paciência e mansidão a palavra do próximo, igual a si ou do seu superior. O homem espiritual santificado deve ser sempre humilde, para viver submisso à vontade do Pai. Mansidão, este sentimento é também natural do Espírito santificado. É a qualidade de ser manso. Manso é a pessoa que tem um gênio brando, tranquilo, ou seja, esclarecemos que Deus não criou ninguém bravo, implicante, impaciente e de gênio mau. Longanimidade é o caráter da pessoa que suporta as adversidades da vida e que prossegue no seu empenho, apesar dos obstáculos, de tanta difamação, de tanta perseguição. Jesus, olha o que fizeram com Jesus, com os apóstolos, com os profetas. Que humilhação, aqueles
profetas, aqueles apóstolos enfrentaram, souberam com muita sabedoria, mas não negaram a sua fé. Me matem, pode me matar, mas eu não nego o nome de Jesus, o nome do meu mestre. Irmãos, apesar dos obstáculos, muito bem, é sempre paciente, dotado de boa vontade, de bom ânimo, e não se esmorece, porém esforça-se para vencer. Aquele, pois, que tem longanimidade é paciente e vence tudo com bom ânimo e serenidade pela graça de Deus. Assim foi nosso profeta, que nos deu esse exemplo, nos deixou um exemplo, diante de tanta luta, de tanto sofrimento. Ele estava sorrindo, ele estava feliz, ele estava de bem com Deus, ele estava de bem com a Santa Vó Rosa. Sabe por quê? Sabe por que ele estava de bem? Sabe por que ele estava feliz? É porque ele era santificado, é porque ele era obediente, ele foi fiel, assim como Jesus, que foi tentado por várias vezes, até mesmo ele então sendo oferecido, Jesus, sendo oferecido tudo deste mundo, toda a riqueza deste mundo, pois jamais trocaria Jesus, o mundo, as coisas materiais, as riquezas da terra, o tesouro, o bronze, a prata, o ouro, pela a riqueza dos céus, pelo seu lar, pela vida com Deus, pela vida com seu Pai. Este exemplo o Santo Irmão Aldo nos deixou. Diante de tanta luta, diante de tanto problema e perseguição, ele estava ali feliz e estava forte, porque ele foi obediente aqui no corpo visível, diante de nós. Diz a doutrina que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isto é fato, meu irmão. Isto é fato. Não adianta teimar. Não seja teimoso. Não adianta persistir no erro, achando que vai chegar diante de Deus, porque não vai. Porque se fosse assim não precisava igreja, se fosse assim não precisava de doutrina, se fosse assim não precisava de Jesus vir à terra e se submeter num sofrimento e num sacrifício para nos ensinar os preceitos de Deus. Se fosse assim, não precisava vir o Consolador da sua promessa, para falar o que ele não pôde falar ainda no corpo físico, porque ele mesmo disse que o Consolador que ele enviaria, falaria tudo quanto não foi possível, e ela nos falou. Ela e o Santo Irmão nos falou, a verdade está aqui, eu estou lendo para a igreja. Estou lendo para a igreja, estou lendo para mim também. Diz a doutrina então que sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, sem santidade na vida do seu povo, o nosso Deus e o Pai não poderia realizar na terra as suas obras, entendeu? E manifestar o seu poder e a sua glória. Este é um princípio de justiça que sempre foi por ele exigido. Os profetas do passado, para que pudessem servir a Deus e realizar sua missão, precisaram santificar-se e viver para Deus. A Santíssima Maria cumpriu sua missão de mãe do Salvador e herdou seu galardão porque soube guardar sua pureza e sua santidade. Ela soube guardar sua pureza, sua santidade, mesmo diante das lutas, do sofrimento e da dor. Mas Deus estava com ela e ela foi fiel até o fim. Jesus, nosso Senhor, o Filho amado do Pai, venceu até mesmo o império da morte, porque soube conservar a santidade com o qual foi criado. Muito lutou, pois em tudo foi tentado, porém nunca vencido pelo pecado, até mesmo naquele momento, naqueles 40 dias de fome e sede. Jesus, então, foi tentado. Se tu és realmente filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pão e coma. Foi uma tentação, ele estava com fome, porque ele estava com fome. Foi por isso que ele foi tentado. A resposta foi sábia, corajosa e valente. Não só de pão vive o homem, mas sim das graças do meu Pai.
porque nunca foi pecou, e daí ser o grande sacerdote de nossas almas, que em tudo pôde nos ajudar e socorrer. Tudo pode nos ajudar e socorrer. A Santa Avó Rosa, que nasceu predestinada para ser o Espírito Santo Consolador, muito lutou para conservar sua pureza e santificar-se a si mesma através de uma vida perfeita de sacrifício, com muita abnegação e fé. Daí haver alcançado o seu grande galardão, sendo hoje a santa poderosíssima que é, consolo e salvação para tantos que nela creem. O santo irmão Aldo, para alcançar o precioso galardão que herdou para governar e dirigir a Igreja Apostólica com toda a virtude, sabedoria e poder de Jesus e da Santa Avó Rosa, teve que lutar a cada dia para conservar a pureza e a santidade de sua alma e ser o grande e vitorioso pastor da promessa de Jesus nosso Senhor, registrado por São João no seu evangelho. Haverá um só rebanho, ou seja, haverá só uma igreja e um só pastor. Portanto, a santidade é necessária para o ser humano manter-se ligado ao Espírito de Deus e aos seus santos, onde procedem as fontes da vida e da felicidade, a fim de que a sua oração seja ouvida e atendida nos céus pelo poder glorioso de Deus o Pai e dos seus santos poderosos. Queridos irmãos e minhas queridas irmãs internautas, observaram então que eu pude no transcorrer da leitura, aproveitando alguns tópicos para que eu pudesse comentar com a vontade da Santa Avó Rosa, é a vontade do santo irmão Aldo. Porém, para resumir de uma forma geral, tudo quanto ouviram, tudo quanto acompanharam, tudo quanto meditaram e refletiram. Nós temos um ensino magnífico, para que os irmãos entendam o que temos hoje, o que Deus exige de cada um de nós. Não é de hoje, não foi ontem, mas sim, irmãos, desde os tempos remotos, desde o primeiro profeta, em que então Deus observava, a partir do momento da queda daquele anjo, que até então, diante de Deus, era um anjo muito belo. E então, a partir de a inveja, a partir deste anjo passar a querer assumir, a fazer com que ele era o Criador, ele é que mandava, era conforme as suas vontades. Ele foi expulso dos céus. E até então, a partir desse momento, era óbvio de que ele iria criar os seus preceitos. E até então, são esses preceitos que hoje vêm ferindo, vêm fazendo com que muitos filhos de Deus, criação divina, através desses sentimentos, vem perdendo a sua alma, vem se condenando, vem se encontrando em situações difíceis, vem se encontrando em situações dolorosas, ao ponto de perder a coisa mais preciosa da vida, o que mais nós precisamos na vida, aqui na terra, eternamente nos céus, a vida com Deus, o Espírito de Deus, o paraíso de Deus que nos espera. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo internauta, meus colegas de ministério, de um modo geral, para mim como mensageiro, nós precisamos, irmãos, observar muito este ensino e pôr em pauta, porque se faz necessário. Isto não é uma fábula, não é uma história, mas é fato, meu irmão. Se nós não vivermos em santificação e se nós não vivermos numa verdadeira santidade, a semelhança e imagem de Deus, dificilmente nós iremos herdar o que nós estamos almejando nesses dias na terra, diante de um mundo em que nós estamos vivendo. São Tiago, me lembro dele. São Tiago, falando então também a respeito da doutrina e a disciplina. Porque não é hoje, irmão Aldo, não foi a Santa Avó Rosa que falou a respeito da doutrina e disciplina. A respeito desses sentimentos, o sentimento da inveja, o sentimento do orgulho, o sentimento da promiscuidade, do adultério, enfim, sucessivamente, tudo quanto não condiz com o reino dos céus, ele disse:
Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé? São Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Aí eu vou responder para ele. Porventura, a fé pode te salvar? Entenderam? Foi São Tiago. Meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo internauta, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura, a fé pode salvar? Eu vou responder para ele agora, não. Não. Porque aí ele acrescenta lá embaixo nas Escrituras Sagradas. Porque a fé sem as obras, ela é anulada. Não adianta nada. Adianta, meu irmão, minha irmã, meu querido jovem, meu amigo e minha amiga internauta. Adianta, eu creio na Santa Avó Rosa, eu creio no Santo Irmão Aldo, eu creio em Jesus. Mas minha conduta, os meus sentimentos não condiz com os preceitos dos céus? Não condiz com os preceitos do Santo Irmão Aldo, que é a mesma de Deus, porque ele recebeu de Deus para nos transmitir? Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos buscar sabedoria, vamos ser espertos, vamos ser como uma serpente, pois simples como uma pomba. Tenha sabedoria, meu irmão. Como diz Deus, não vou falar do profeta Moisés não, vou falar de Deus, como diz Deus: afastais desses povos, que não está preocupado nem com a sua própria vida, com a vida dos céus, com o paraíso de Deus. Tenho dito. Amém.